a paz só vai haver no mundo quando começar a paz interior, né? Porque a gente isso tem que acontecer de dentro para fora, não de fora para dentro, né? Se a paz começar no mundo e ninguém estiver dentro de você, nunca vai haver paz. Então a paz tem que sair de dentro para fora. E isso nesses países normalmente não tem, eles criticam muito as culturas dos outros. Se você chegar lá com uma cultura diferente da deles, é totalmente exilado, totalmente morto. Então eu acho que se houvesse primeiro a paz interior, para depois a paz sair para fora, tudo aconteceria. Não se estabelece uma construção. Por exemplo, em vários países, eles não têm nem um hospital, não tem nem como dar assistência às pessoas. Então, isso é falta do quê? De um não ouvir o outro, a incapacidade de ouvir, de dialogar. Eu acho que também é um agravante para a violência, a incapacidade de ouvir e estabelecer diálogo. Porque cercear os direitos das crianças, né? A mulher aqui não pode estudar. Isso, e da mulher. Então, tanto é que ela estava falando da marcha, e ela é uma ativista, é uma menina, né, que lutou para ter a escola, para ir à escola, e ela levou um tiro e ela foi levada para os Estados Unidos, ela nem pôde voltar para o país dela, e ela deu depoimento assim, muito que aqui no Brasil, muitas vezes, como lá está acontecendo também, está acontecendo uma guerra. O Brasil, essa guerra não é uma guerra armada, mas sim uma guerra ideológica que está acontecendo. Muitos direitos conquistados aqui dentro estão sendo tirados. Lá é praticamente tirado o jeito da vida. Se o seu filho ele nasce, quando ele completa 18 anos, ele tem que ir para a guerra, ele está sendo forçado a colocar sua própria vida em risco. Então ele tá ferindo uma Constituição que dá direito à vida. E é a mesma coisa que está acontecendo no Brasil. Muitos direitos nossos que estão na Constituição estão sendo feridos. Então a gente pode tentar dar uma relacionada nisso, porque a gente não está vendo o que está acontecendo no mundo inteiro. Isso é uma guerra que é tanto ideológica quanto armada. É uma guerra que não faz sentido. É uma coisa que o pessoal tá... É que na música do NX0 fala, né? Estamos em guerra por paz. Isso não faz sentido, porque você começa uma guerra se você quer paz. E é como o Marcos falou, para você ter paz, você tem que sentir a paz dentro de você. Porque eu posso ser de paz, porém, por exemplo, o Heitor, ele não concorda com a minha opinião. Se eu sou de paz e ele não, algum motivo vai ter para ter essa discussão. A guerra não é só armada, ela também é ideológica. Olha, a gente pega lá na Libéria, por exemplo, a mulher ela é vista como inferior, né? Ela pode ser estuprada, né? Ela pode ser mutilada, que eu já vi. E pegando aqui no que ele falou sobre paz interior, né? Que ele pegou dos filósofos helenísticos. Quando fala de paz, a primeira coisa que vem na minha cabeça é respeito. Porque assim, todo mundo tem uma opinião diferente aqui. Opinião política, opinião futebol, né, opinião religiosa, todos têm opinião, e isso não é errado, todos têm opiniões diferentes aqui, mas a pessoa tem que respeitar, né, que a gente entra no etnocentrismo, né, a gente vê essas lutas porque eles não respeitam a cultura do outro, respeito e ética, né, eles não respeitam isso, né, então é um negócio que, igual ele falou, né, da música também do NX0 tem o Chorão, que ele fala, mas o Chorão. O homem, quando ele está em paz, ele não quer guerra com ninguém. Né? Então, é você respeitar a opinião de todo mundo. Igual ele falou, eu tenho uma posição ideológica dele. Sim. Eu abordei ele e falou que é de esquerda. Né? Centro-esquerda, eu sou de direita. Sou de direita. Né? Eu não ofendi ele em momento algum. Né? Então, eu luto por isso, é por respeito. Né? Eu não concordo, eu não preciso concordar com 100% do que você faz. Né, que você é, mas eu tenho que respeitar. O Voltaire, ele falou isso, né, o Voltaire, o filósofo, né, ele falou assim que eu posso não concordar com nenhuma coisa que você disse, mas eu vou lutar até a morte para você ter o direito de dizer essas coisas que ele não concordava. Então, quando você começar a respeitar as pessoas, eu falo assim, ó, é muito amplo esse negócio de cultura, muito amplo. Eu estava analisando, né, professor, porque o ser humano ele é um ser cultural, né? Eu passei 2 meses trabalhando. E meu patrão só ouve MPB. Eu comecei a ouvir MPB,
comecei a gostar de MPB. Então, tipo, né? É construída, né? Então, é Sabe exatamente, é um ser cultural. Né? Agora, tipo assim, se ele pegar um patrão e ele só ouve samba, ele vai começar a ouvir a música. Né? Então, assim, uma pessoa que absorve culturas. O meio social que você está, ele influencia. Aqui na escola, né, por exemplo, a cultura de vocês, pensamento de jovens, gírias, até as gírias, né, vocês aprenderam dentro de um meio social. Então, assim, você foi socializado desse jeito, a pessoa também foi socializada desse jeito, de maneira diferente, mas foi socializada também igual você. É igual na China, eles têm o hábito de comer cachorro, né, na China. Aí você fala, que absurdo, né, não sei o que é absurdo. E aqui, nós temos o hábito de comer carne de vaca, né, é sagrado. Então, tipo assim, você tem que entender que o cara, ele nasceu assim, né, ele aprendeu desse jeito, Então, eu querer impor a minha verdade para ele é uma coisa, não entra na minha cabeça, não tem cabimento. O inferno, muitas vezes, é quando a gente não nos aceitamos, principalmente quando a gente não aceita que somos cidadãos, que estamos dentro de uma sociedade, muitas vezes preconceituosa, muitas vezes intolerante. Sempre o que está no outro vai ser melhor do que o meu. E por quê? Às vezes a gente está bem de vida, às vezes a gente está sorrindo, muitas vezes a gente tem pai, tem mãe, tem o que comer dentro de casa, tem uma casa para dormir. Muitas vezes a gente tem computador, celular, muitas vezes a gente tem a vida saudável. Mas sempre o quintal do outro é melhor. Aquele vizinho, ele tem aquilo que eu não tenho. E aí eu me coloco como desespero. Porque, infelizmente, a gente não sabe ser cidadão. A gente não sabe respeitar o outro. A gente não sabe respeitar o próximo. A gente não sabe viver com a diferença do outro. Porque o outro é diferente, então ele é pior do que ele. Se você acha que o outro é diferente do que você, é porque você é indiferente. É porque você não sabe lidar com seus próprios erros. E o pior momento da nossa vida, e acredito que é aqui para todos, é quando a gente chega na puberdade. Porque a gente cai na real. A gente para de ficar se iludindo. Quando eu crescer, eu quero ser jogador de futebol. Quando eu crescer, eu quero ser uma modelo. E quando você chega na puberdade, aí você encontra o verdadeiro inferno. Porque você cai na sociedade. Os seus pais te obrigam a você cair na sociedade. As pessoas, as escolas obrigam você a cair na sociedade. E quando você chega na sociedade, você sabe que para você namorar, para você pegar uma gatinha, para você pegar um menino, você precisa estar bem arrumado, cheiroso e bonito. E você só consegue essas três coisas você trabalhando. A partir daí, você acaba se entregando ao capitalismo, ao mercado escravo. E aí você tem a falsa ilusão que no final de semana você pode sair, gastar e pegar uma gatinha. Então esse é o verdadeiro inferno. Então, muitas vezes, quando a gente chega até um amigo, a gente pergunta: você está bem? Está tudo bem com você? Automaticamente, a gente fala: está tudo bem comigo, estou numa boa. Mas será realmente que você está bem? Será que você tem tudo que você quer? Será que você consegue se posicionar na sociedade? Será que você consegue falar, expressar tudo que você quer? Será que você já realizou todos os seus sonhos, todos os seus objetivos? E é a partir daí que a gente se encontra no desespero. Então, eu gostaria de aqui perguntar para vocês, e poucos vão responder, qual é a paz de vocês? O que vocês estão procurando na vida de vocês? Mas eu gostaria de perguntar aqui para vocês, o que vocês estão fazendo aqui? Qual é o sentido de vir para a escola? Qual é o sentido de acordar todo dia e viver? Se a paz que a gente tem que encontrar dentro da gente é a paz de vencer e ser vitorioso.